Bom dia a todos, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. E eu escolhi um tema do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e o título da lição que eu escolhi é Perdoe aos seus pais. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Então, o livro está dizendo assim, ele começa com uma frase do Osho, né? E ela diz assim: se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Isso é uma frase de Osho. Então, essa frase já está falando que nós, né, se a gente conseguir sentir esse amor, né, por nós mesmos, se a gente conseguir realmente, né, ficar extasiado pela nossa existência, né, por essa gratidão sem limite, né, e a gente vai sentir esse grande amor surgindo por nossos pais, porque foi por eles que nós estamos aqui, né? Eles permitiram que nós viéssemos aqui para o planeta Terra, não é? Para que a gente pudesse cumprir a nossa missão aqui e pudéssemos evoluir, porque hoje a doutrina espírita já nos explica que nós somos espíritos imortais e que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual e não aqui. Mas que a gente precisa vir aqui para o planeta Terra para se aprimorar, para melhorar em todos os aspectos e principalmente na moral, porque hoje em dia, século XXI, era da digitalização, não é? A internet aí é toda a prova, então precisamos sim evoluir, mas evoluir com qualidade, né? Com responsabilidade, não é? Tendo o amor e o perdão como base, não é? Para que a gente possa, né, voltar para casa bem, não é? Então essa frase de Osho, ela deixa bem claro aqui que nós só estamos aqui porque nossos pais permitiram, não é? E a gente sabe que a doutrina espírita explica para nós que os pais, né, na concepção dos seus filhos, eles são chamados ao plano espiritual e eles aceitam receber, né, esse espírito para educar, para amar, para auxiliar a sua evolução, né? E a lição continua assim: sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. É provável que, dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas as quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância, em algum nível, não é? Recebemos maus tratos, seja eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente, ferimos e somos feridos, magoamos e somos magoados, acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíproco e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Por que não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Por que não perdoamos é que vivemos tão doentes. Por que não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais
e veja-os como pessoas iguais a você. E assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nos galhos hoje estão secos, se nossos galhos, desculpa, se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamento com os genitores. Se procuramos Jesus para que ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. Comece agora com seus pais, mas não vire essa página ou feche esse livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. E aí ele termina com uma frase assim: quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem estamos precisando perdoar? Olha que lição interessante, né? E eu fiz aqui um entendimento, um rascunho do entendimento que eu tive dessa lição. Então eu vou explicar para vocês o que eu entendi. Então eu coloquei assim: a doutrina espírita, ela nos ensina que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Até mesmo nas doenças, a causa da sua origem está nos sentimentos, né? Que não estamos sabendo administrar. Né? Pois Jesus nos disse que era para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E o perdão, ele é o remédio santo, pois quando você perdoa, você não fica com sentimentos ruins, né, no coração, não é? Então você consegue enxergar a luz, né, e continuar. Mas agora, se você não perdoa, aí você vai, né, ficar com sentimento de ódio, de raiva, de vingança no seu coração. E esses sentimentos ruins dentro de você, eles vão se manifestar em doenças no seu corpo físico. Porque a doutrina também nos explica, quando a doença se manifesta no corpo, é porque o espírito já está doente há muito tempo. E às vezes essas doenças é porque a gente não consegue administrar os nossos sentimentos, não é? Haja visto hoje em dia que temos muitas doenças sem diagnóstico. E na lição, ela diz que precisamos olhar à nossa volta e perguntar, né, a quem estamos precisando perdoar, para que a gente se livre desse sentimento que nos faz mal, não é? E dentre essas pessoas que estão em nossa volta, as mais próximas podem ser, sim, nossos pais. Nós precisamos perdoar os nossos pais, porque todos nós sofremos, né, algum tipo de violência na infância, né? Algum tipo de maltrato, seja eles físicos ou emocionais, né? Em qualquer nível, uns menos, uns mais, né? E até mesmo às vezes, né, na ânsia de educá-lo, como antigamente tinha, né? Que eu lembro muito bem, os pais batiam com muita força, né? Então, às vezes, na ânsia de auxiliar, de tentar corrigir, às vezes pode ser sim que eles nos tenham agido com violência para conosco, não é? E os nossos pais também, eles eram ave, como diz no livro, aves feridas, né? Que as pessoas também que o educaram também, né? Pode ter também errado nisso, né? A minha mãe, em particular, ela falava que a mãe dela morreu no parto, né? Então eles foram trabalhar muito cedo e os patrões não tinham piedade, né? E muito menos amor, tratavam de qualquer jeito, fazia trabalhar. Então
esses ressentimentos que ficou guardado, talvez transmitiram para nós, né? Mas graças a Deus, minha mãe foi muito boa. Nesse aspecto, graças a Deus, a gente não sentiu, né? Mas há muitos casos, sim, que pode ser sido isso, né? Agido com violência, né? Então, né, a doutrina também, né, a doutrina espírita, ela nos explica que só Jesus que conseguiu aqui no planeta Terra viver, né, o amor ao próximo em sua plenitude, só ele. A gente tenta, né, mas a gente não consegue tudo. Mas Jesus, ele conseguiu, no tempo que ele esteve aqui na Terra, a viver esse amor ao próximo na sua plenitude, né? Por isso que às vezes a gente ainda, né, fere, é ferido, magoa, é magoado, não é? A gente acusa e também é acusado, não é? Hoje em dia ainda acontece muito disso. Hoje em dia, então, mesmo com essas redes sociais, né, o povo fala coisas assim que às vezes causa até taquicardia, arritmia que fala, né? O coração dispara, né? Então, mas a doutrina também espírita nos explica que o perdão, ele é o remédio santo, não é? E ele consegue, sim, dissolver esse ressentimento recíproco, não é? E fazer surgir daí o amor em nossas vidas. Então a gente precisa entender isso, que o perdão, né, ele é o remédio santo. E Jesus, ele pediu para que a gente perdoasse até os nossos inimigos, né? Porque ele sabe que quando a gente vê um inimigo, nosso coração parece que vai sair pela boca. Mas ele pede para que você perdoe o inimigo. Por quê? Porque as pessoas que ainda agem no mal, das duas, uma, ou elas estão doentes, ou elas não entenderam os ensinamentos de Jesus. Porque as leis divinas, elas são imutáveis. E tem uma lei que pega mesmo, que é a lei do retorno. Você não precisa nem de vingança, nem se precisa vingar do outro. Deixa que a própria vida vai encarregar disso, não é? Então, por isso que a doutrina nos ensina que o perdão, ele é o remédio santo, né? E ele consegue dissolver esses ressentimentos recíprocos e a gente consegue sim amar os nossos inimigos. Entendendo também que quando Jesus diz para amar os nossos inimigos, ele não falou que é para você voltar à convivência amorosa com ele, voltar a viver normalmente com ele ou levar ele para sua casa. Não é isso. É simplesmente você não retrucar, né? Você orar por ele, né? Desejar o bem para ele. Isso já é perdoar o seu inimigo, não é? E a falta do perdão, ela promove guerras, promove doença, não é? E por que não perdoamos os nossos pais de alguma coisa que às vezes a gente também fica lá no nosso subconsciente? É que a gente projeta esses conflitos nos nossos relacionamentos de agora, em qualquer tipo de relacionamento, com amigo, com namorado, com marido, etc. Então a gente, às vezes, por não perdoar os nossos pais, a gente acaba projetando esses conflitos nos nossos relacionamentos de agora. E a doutrina espírita explica também, nos fala, que nós precisamos ter a piedade filial, né? Que os filhos precisam ter, sim, piedade filial para com seus pais, independentemente de qualquer coisa, de como ele te tratou, de como ele é, né? Se ele era um homem bom, se não era, se era trabalhoso. Independente de qualquer coisa, você precisa ter a piedade filial para com seu pai, né? E então você deve assistir seu pai, principalmente na velhice, auxiliar, porque a gente sabe, na velhice, né, aí não tem mais aquela força física para trabalhar, às vezes ficam muito doentes. Então você precisa sim ter a piedade filial para com seus pais, não é? Pois só o fato, né, dos pais nos trazerem ao mundo já é motivo suficiente para que a gente possa perdoar e tratá-los bem e ter essa piedade filial que a doutrina nos ensina, né? E lembrar, né, que no decálogo de Moisés, né, que Deus nos deu para ele,
lá nos 10 mandamentos tem um mandamento, que eu não sei se é o 7º ou o 5º, que fala honrar seu pai e sua mãe. E na Bíblia está dizendo para você honrar seu pai e sua mãe, para que você possa viver mais tempo sobre a terra, não é? Então, olha bem, ele falou, né, eu coloquei até aqui, e eu também já ouvi isso numa palestra, só não me lembro do palestrante que ele fala, né? No Decálogo está pedindo para você honrar seu pai e sua mãe, e não para amar. É claro, se você honrar o seu pai e sua mãe e amá-lo, vai ser muito melhor, porque vocês vão, né? O amor recíproco, um vai auxiliar o outro, e é muito melhor você honrar seu pai e sua mãe amando-os. Mas a gente sabe que tem muitos pais também que não honraram esse título de pai, de mãe, né? Então, se não puder amar, honre seus pais, né, e sua mãe. Respeite-o, não é? Auxilia-o, principalmente na velhice. Então é isso que está falando aqui, né? Então, se não puder amar, né? Então honre seu pai e sua mãe e aceite o remédio que Jesus nos prescreveu, né? O perdão, que a gente tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente deve começar agora mesmo perdoando os nossos pais, começando com os nossos pais, perdoando os nossos pais e agradecendo a Deus por tudo, porque Ele te ensinou. Se você teve uns pais ótimo, ótimo, né? Excelente, agradeça mais ainda, porque eles te encaminharam na vida. Se você já não os tem hoje, mas eles deixou, vamos dizer assim, o seu legado para que você trilhasse e você é uma pessoa boa, idônea, não é? Agora, se você não teve seus pais bons, não é? Perdoe-os como Jesus nos prescreveu. Perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. E tenha a piedade filial, não é? Honra seu pai e sua mãe, não é? Se não puder amar. Porque se você honrar o seu pai e sua mãe, você consequentemente vai ter essa piedade filial, não é? E quem sabe mais para frente você vai amá-lo sim e vai ser grato a Deus, porque é por causa dele que você está aqui cumprindo a sua missão aqui na terra, não é? E assim, quando você perdoa seus pais, você já começa, né, a sentir esse amor, não é? E você vai ver, né, esse amor vai começar a cobrir você de todos os enganos. E você vai conseguir, sim, trilhar no caminho reto do bem. Então foi isso que eu entendi da lição do livro aqui, O Médico Jesus, Perdoe os Seus Pais. E hoje, né, que todos tenham um bom dia, né, que hoje é Dia dos Pais, né? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, o melhor presente é estar presente. E para os pais desencarnados, elevem uma prece, porque a doutrina espírita também nos explica que nesse dia os pais, né, têm autorização para visitar os filhos. Então é bom que eles vejam você bem, né? Chorar de saudade, não de tristeza, porque eles vivem, né? Então, muito obrigado por você me ouvir e um bom Dia dos Pais.